Efudi animam meam in conspectu Domini. Derramo a minha alma na presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, caríssimo Padre Fábio, Padre Júlio, que se dedica às confissões, prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. É com as palavras da Sagrada Escritura, mais precisamente de Ana, mulher de Eucana, mãe do profeta Samuel, que nós começamos a reflexão de hoje. Efudi animam meam in conspectu Domini. Derramo a minha alma na presença do Senhor. Nós que já viemos contemplando as maravilhas da sã doutrina, a doutrina do sacrossanto magistério da Igreja, que se expressa para nós de modo particular e muito didático no Catecismo da Igreja Católica, vamos já nos aproximando do seu fim. Nós refletimos os principais mistérios da nossa fé, da nossa profissão de fé. Foi o começo da nossa novena. Depois nós nos inserimos na celebração desses sacrossantos mistérios, através da liturgia, na segunda parte do catecismo. E, mais ainda, depois, nós conhecemos qual que é a nossa maneira de nós vivermos a vida de Cristo, através da vida moral, da vida virtuosa. E agora, na quarta e última parte do catecismo, nós aprenderemos sobre a imersão na nossa vida do próprio Deus, a vida de oração contemplativa, a oração a qual é chamado a participar e na qual é chamado a contemplar a Deus todo cristão, todos nós. Meus amados irmãos, nós conhecemos, será, a história de Ana, esposa de Eucana? Pois, se os senhores não conhecem, eu convido os senhores a permanecerem acordados e quem ficar vai conhecer hoje mesmo. Porque é só nós falarmos de oração, é só nós pensarmos em rezar e vem logo o sono. Os olhinhos começam logo a pesar. Portanto, se desejam conhecer a história dessa piedosa mulher do Antigo Testamento, eu convido que os senhores permaneçam acordados. O Catecismo da Igreja Católica, portanto, já no seu número 2559, vai nos lembrar que a oração, citando São João Damasceno, é a elevação da mente e do coração a Deus. E o catecismo vai ainda mais além. Mais do que a nossa elevação pessoal da mente e do coração a Deus, é uma infusão da luz divina, é um rebaixamento da graça de Deus que do alto nos invade para que nós comecemos a rezar. É um movimento quenótico, nós poderíamos dizer, é um movimento de rebaixamento que Deus Todo-Poderoso, já na expressão da sua encarnação, que do céu Todo-Poderoso se fez omnicarente, necessitado de todas as coisas, na sua encarnação, pobrezinho, em Belém, esse mesmo movimento de invasão, de rebaixamento, Deus Todo-Poderoso, depois de ter ascendido aos céus, quer descer as nossas almas, iluminar os nossos corações, para que nós entremos em comunhão com Ele. É a oração que parte, primeiramente, da graça de Deus. E depois, sim, é o movimento também da nossa vontade em direção a Ele. A elevação da nossa mente e do nosso coração até Deus. Trata-se de uma invasão da graça de Deus que do alto nos penetra. Mais ou menos nós poderíamos dizer como a luz solar que do alto penetra a fortaleza da nossa belíssima igreja, essa catedral gótica belíssima, através da vulnerabilidade dos seus vitrais. Aqui, agora, à noite, nós não podemos perceber, mas essa fortaleza, esse grande castelo é transpassado pela luz solar e repleto, não destruído, mas embelezado, ainda mais engrandecido
pela luz que vem do alto. Assim também nas nossas almas, a graça de Deus, a luz divina, nos penetra do alto num movimento que nos embeleza, nos engrandece, nos leva a rezar. Trata-se, meus amados irmãos, do que Santa Teresa de Ávila chamava do grande castelo interior das nossas almas, onde está Cristo sentado, esperando a nossa veneração, esperando a nossa adoração. E ali, no íntimo das nossas almas, nós nos faremos seus servos, seus prediletos, seus amáveis filhos na oração, que nos invade, que nos embeleza, que nos engrandece. Meus amados irmãos, essa mesma grande santa, certa vez, que entrava num êxtase orante, viu que um anjo tomava o seu coração com as mãos e o acertava, o golpeava diversas vezes com uma flecha iluminada de ouro. Uma flecha que, iluminada, transpassava os seus corações diversas vezes, impetrando nele a graça de Deus, o amor divino. E eram convidadas as irmãs mais fortes do convento para trazer Santa Teresa d'Ávila de volta a si, porque grande era o arrebatamento no qual entrava quando se colocava em oração na presença de Deus. É o nosso movimento ascendente até Deus, mas num movimento que Deus faz descendente até nós. E nós que falamos, caríssimos irmãos e irmãs, de catecismo, de grandes catedrais, fortalezas belíssimas, será que nós já aproveitamos, será que nós já degustamos a grande catequese que tem para nós a nossa igreja nos seus vitrais? Também ela, a exemplo do catecismo, fala para nós da oração. Também ela fala para nós dos principais mistérios da nossa fé. Quando nós tivermos a oportunidade e ela estiver novamente penetrada dessa luz solar, dessa luz que vem do alto, nós poderíamos observar. Ali nós temos os principais mistérios da nossa fé. Nós temos a celebração da liturgia, que é a nossa celebração dos mistérios, desses mesmos mistérios, nos quais nós vivemos, através da nossa participação na vida da Santa Igreja. Ali também nós temos as virtudes cristãs, que nos levam a imitarmos a vida do próprio Senhor. E neles também nós encontramos um vitral muito particular que nos convida a refletirmos na oração. Tanto o catecismo quanto o nosso vitral nos apresentam um modelo orante de Moisés, um grande patriarca do Antigo Testamento. Certa vez, Moisés e o povo hebreu, de modo geral, imerso numa grande batalha, numa grande guerra contra os amalecitas, procuravam, no auxílio de Deus, procuravam na oração o auxílio para vencerem as suas batalhas, as suas guerras, as suas angústias. E Moisés, que sobe o monte para se aproximar de Deus, se retira um momento para se aproximar de Deus, nos dá um exemplo de verdadeira e grande oração. Um exemplo de uma oração que não é petições interesseiras, não é um movimento de só pedirmos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, obrigado a nos garantir pelo menos 3 desejos. Mas Moisés, que sobe o monte, nos mostra como é que devemos rezar. E o catecismo mostra para nós que a nossa oração deve ser adoração, ação de graças, intercessão, pedirmos por aqueles que precisam e também, aí sim, petição, aquilo que nós desejamos das graças de Deus. Moisés então sobe o monte para rezar e com seus braços estendidos oferece a Deus as suas súplicas, rende a Ele a sua mais humilde adoração, dá graças, pede intercedente pelo povo que luta lá embaixo no campo de batalha, pede e intercede. Meus amados irmãos, e enquanto Moisés tem os seus braços estendidos em oração, nos ensina o grande patriarca, nos ensina também o catecismo da Igreja Católica, o povo vence, o povo ganha as suas batalhas. Mas quando Moisés, cansado, acabrunhado, levado e movido pelo cansaço, deixa que os seus braços se aqueçam, deixa que os seus braços baixem, cansado, abatido, o povo perde, o povo começa a esmorecer no campo de batalha. Assim também, meus amados irmãos, a nossa oração insistente, como um movimento da graça de Deus
que nos invade deve ser também em nós perseverantes. Nessa graça devemos procurar permanecer e assim vivermos constantemente em oração perseverante para que a nossa vida, para que as nossas intenções sejam escutadas, para que nós vivamos a própria vida divina, sejamos fiéis aos mistérios da nossa fé, para que nós celebremos na Sagrada Liturgia esses mesmos mistérios, para que nós tenhamos a força para viver a vida moral, a vida das virtudes. Nós precisamos ser invadidos por Deus e nos deixarmos penetrar por essa luz divina que nos invade. A nossa oração, meus amados irmãos, deve começar como uma adoração. Adoratio, o termo latino, significa para nós ad ora. Um boca a boca, um trato íntimo com o próprio Deus, um trato de intimidade. Não, meus amados irmãos, um mero pedir e pedir, mas é um momento em que nós tiraremos para entrarmos em intimidade com alguém o qual amamos e conhecemos. Nós não podemos amar uma pessoa que nós não conhecemos. Nós não podemos conversar horas e horas com alguém que nós não conhecemos e essa conversa não nos agrada. É verdade, não podemos nos abrir para quem nós não temos intimidade. Não, meus amados irmãos, mas ad oratio, um boca a boca, um trato sincero e íntimo com aquele que nos criou e que espera a nossa salvação. Aquele que nos criou sem nós, mas que para nos salvar, não nos salvará sem nós, dizia Santo Agostinho. Adoratio. Será que nós amamos aquelas graças que Deus, nosso Senhor, quer nos dar? Ou nós amamos a sua mão providente, da qual tudo esperamos e no qual tudo confiamos? Meus amados irmãos, a nossa oração deve ser adoratio. Deve ser também ação de graças em tudo. Demos graças a Deus através das nossas orações. Deve ser, sim, intercessão, pedirmos por aqueles que necessitam, que contam com as nossas orações e que mesmo sem esperar por elas, desejam serem salvos. Nós precisamos também, meus amados irmãos, pedir, sim, tudo aquilo que nos é necessário para a nossa salvação. Nós escutamos do próprio Senhor no Evangelho: Quid petieritis patrem in nomine meu, dabit vobis. Aquilo que pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele certamente o dará. Pedirmos em nome de Jesus, em nome de Cristo, nas nossas orações, é pedirmos aquilo que é conforme a sua sacrossanta vontade, a nossa salvação, porque Deus quer a salvação de todos os homens. Aqui, meus amados irmãos, portanto, na nossa igreja, nessa santa novena que nós acompanhamos, na qual nós nos dedicamos a virmos também rezar, nós adoramos a Deus no Santíssimo Sacramento, nós participamos dos seus mistérios através da celebração da liturgia, nós rendemos graças a Deus no incenso que sobe aos céus, perfumando as nossas pobres orações. Nós pedimos por aqueles que precisam, que esperam as nossas orações. Nós viemos também pedir as graças que nós mais precisamos. Mas aqui nós somos infundidos pela graça de Deus. Mais ou menos como Pedro, Tiago e João, que no Monte Tabor viram a presença iluminada da face de Cristo, que interrompeu o milagre do seu escondimento na humanidade, e assim foram invadidos num desejo sincero de permanecerem com Cristo o quanto pudessem. Façamos aqui, Senhor, 3 moradas, uma para vós, uma para Elias e uma para Moisés. Foram invadidos pela graça de Deus, por aquela iluminação, e não queriam sair da sua oração, na qual se encontravam em face por terra. Mas, meus amados irmãos, nosso Senhor os toca novamente, como nos toca. A novena já está chegando ao fim. Desçamos o Tabor. Nosso Senhor nos espera no meio do Monte das Oliveiras. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se não podemos permanecer com Ele nas nossas orações? Nós que somos convidados a descer do Tabor depois da novena que há de passar, somos chamados a permanecermos na graça de Deus com essa infusão da sua luz que nos penetrou nas confissões que nós fizemos, nas comunhões que nós recebemos, para que no mundo nós demos testemunho e permaneçamos com face por terra, em oração perseverante, sem descermos os nossos braços que estão estendidos aos céus, como Moisés. Meus amados irmãos, para que nós sejamos perseverantes, fiéis, constantes nas nossas orações e assim nós alcancemos a glória de sermos encontrados como verdadeiros filhos de Deus.
Assim como para a Pedro, a Tiago e a João também, nosso Senhor fez aquela repreensão no Monte das Oliveiras, nós poderíamos ter essas palavras ditas para nós, quando nós esmorecemos nas nossas orações, quando nós deixamos de rezar, quando nós desanimamos de rezar. Não pudestes vigiar uma só hora comigo? Que angústia de nosso Senhor, que angústia entra o coração divino, o sacrossanto coração divino. Que angústia entra nosso Senhor, bom Jesus crucificado, quando nos vê desanimarmos das nossas orações, quando não vê em nós esse desejo sincero de participarmos da sua intimidade. Não pudestes vigiar uma só hora comigo? Meus amados irmãos, existem alguns princípios sobre a oração que são esclarecedores para nós e talvez nos ajudem a trazermos as graças que nós recebemos nessa novena para as nossas vidas. A primeira delas, um primeiro princípio muito importante, é que quanto mais a gente reza, mais a gente tem vontade de rezar. Se nós rezamos, se nós temos vida de oração, rezar é algo, mas termos vida de oração, muito diferente. Rezar talvez seja nós repetirmos mecanicamente as orações. É claro, as orações que nós conhecemos devem nos mover à oração íntima com Deus. Mas quanto mais nós rezamos, mais nós temos vontade de rezar. Quanto mais nós aproveitamos a presença de uma pessoa que nos faz bem, mais nós queremos estar com esse amigo sincero que espera o melhor de nós. Mas, meus amados irmãos, nós temos também um princípio contraposto. Quanto menos a gente reza, menos temos vontade de rezar. E aí, quando nós refletimos no nosso exame de consciência, nós pensamos todas as vezes que nós tivemos preguiça de rezar, nós poderíamos tocar com as nossas mãos o nosso conhecimento e pensar, talvez eu não tenha tido espírito de oração, talvez eu não tenha tido vida de oração, por isso tenho sido tão fraco, por isso tenho sido tão omisso, por isso não tenho sido fiel em vigiar uma só hora com o nosso Senhor. E, meus amados irmãos, nós poderíamos ainda imaginar um outro princípio. Conforme nós vamos aumentando a graça de Deus em nós, mais nós vamos aumentando a intimidade de Deus conosco. Mais nós vamos aumentando essa infusão da luz divina que nos penetra. Nós poderíamos pensar numa energia elétrica, uma luz que é acionada talvez por um potenciômetro e que nós poderíamos regular a sua efusão de luz mecanicamente. Em determinado momento, nós deixamos a luz baixinha. Em determinado momento, nós podemos aumentar a eficácia daquela luz. E se nós aumentamos de fato, nós conseguimos ler melhor, nós conseguimos ver melhor, nós conseguimos enxergar melhor. Assim também, à medida que nós aumentamos a nossa oração, a potência das nossas orações, a efetividade, a fidelidade às nossas orações, nós podemos ver melhor, nós podemos enxergar melhor, nós podemos viver melhor. Mas, meus amados irmãos, também a esse princípio há um princípio contrário. Quanto menos nós rezamos, mais cegos nós ficamos, mais nós nos vendamos. E aquele Deus que é um amigo sincero, que quer ter intimidade comigo, que quer conversar comigo, passa a deixar de ser uma pessoa que me ama. Mas agora é só um princípio, alguém distante, uma divindade que eu até mesmo cultuo, mas que não tenho intimidade. Não é o desejo de Deus para nós, meus amados irmãos. E aí nós nos vendamos as nossas vidas, nós nos vendamos as virtudes que Deus nosso Senhor quer que nós pratiquemos, nós nos vendamos as verdades da nossa fé, nós nos vendamos aos mandamentos aos quais Deus nosso Senhor colocou como balizas para a nossa obtenção gloriosa do céu. Meus amados irmãos, que nós sejamos fiéis às nossas orações, que nós abramos, como dizia São João Paulo II, que nós escancaremos as portas do nosso coração a graça de Cristo, que do alto quer nos iluminar, mais ou menos como nós temos o paralelo desse grande edifício que é transpassado através dos seus vitrais pela luz que vem do alto, que desce do alto. Meus amados irmãos, quando nós deixamos de rezar, Deus vai se tornando cada vez mais distante de nós. Agarremos
a graça de Deus. Não permitamos que essa graça passe, meus amados irmãos. Tenhamos medo da graça que passa. Nosso Senhor quer nos dar um trono de glória, quer nos fazer felizes já nesse mundo. E quando as angústias nos comovem, quando as angústias nos deixam cada vez mais entristecidos, nós podemos olhar para o exemplo dos santos. Essas vidas que se dedicaram à oração, à obtenção da intimidade com um Deus que nos ama tanto e que deseja a nossa salvação, deseja a nossa santificação, é olhando para eles que nós encontramos a maneira de nós rezarmos e rezarmos bem. Agora sim, para aqueles que permaneceram acordados até aqui, meus amados irmãos, a história de Ana, de Eucana. Nós sabemos que no Antigo Testamento, pela dureza dos corações dos homens, o Senhor permitia que os homens tivessem até mesmo duas esposas. Nosso Senhor fala isso para nós no Evangelho. Foi pela dureza do vosso coração que Deus Pai permitiu tal coisa. E havia um homem justo, Eucana, que tinha duas esposas. Ana era estéril, não podia ter filhos. E Fenena tinha vários filhos. E essa alegria podia dar ao seu marido. Mas Ana, muito entristecida, e muitas vezes também entristecida pelas provocações de Fenena, nós podemos até desconfiar pela narração da Sagrada Escritura que talvez essa tradução esteja errado. Fenena não, venena, porque ela atormentava a pobre Ana, que era de fato estéril, por vontade de Deus, por permissão de Deus. Venena, todo ano, entristecia o coração de Ana, que não podia ter filhos. E essa, levada de verdadeira tristeza, se acabrunhava, se deixava desesperar, desesperava-se até, pensando que Deus não a amava de verdade, porque para o povo judeu, uma grande tristeza, uma grande maldição é a infertilidade. E ainda assim, mesmo que o Eucana não desse o cano na Ana e a amava muito mais do que 10 filhos, a Ana não tomava posse do amor do marido e se entristecia, se desesperava. Até que certa vez, infundida pela graça de Deus, Ana tem o desejo de rezar. E ela se encaminha para o templo de Jerusalém, o templo majestoso de Jerusalém, e ali se põe de joelhos e começa de fato a rezar, mas numa infusão do alto que penetra o seu coração e a leva a um choro copioso. Na graça de Deus, na presença de Deus, Ana começa a rezar. Entre lágrimas, é verdade, rezava e chorava, copiosamente. Observando aquela cena peculiar, Eli, o sumo sacerdote da época, se aproximou de Ana para repreendê-la. Minha senhora, a senhora, essa hora aqui, bêbada, a senhora entornou todas. E ela, num movimento muito humilde, retorna para o sumo sacerdote. Não, meu reverendo senhor, não, eu apenas derramo a minha alma na presença do Senhor. Effudit animam meam in conspectu Domini. Derramo a minha alma na presença do Senhor. É a definição de oração que nós devemos levar para casa, que nós devemos aprender de Ana. Ana, de fato, conseguiu mover o coração de Deus. Depois disso, ela pôde ter um filho, Samuel, o grande profeta Samuel, que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e depois dele, a Davi, do qual viria a Santíssima Virgem Maria, da qual viria o Santíssimo Redentor do mundo, nosso Senhor, o bom Jesus, crucificado. Meus amados irmãos, nosso Senhor quer mover os nossos corações para que nós movamos o dele com as nossas orações. Hoje que nós celebramos o grande e glorioso São João Maria Vianney, encontramos também nele um grande exemplo de oração constante e perseverante que move os céus.
É conhecido que São João Maria Vianney tivesse muita dificuldade nos seus estudos. Quando ele foi chamado, depois de muitas tribulações, para ser ordenado, o arcebispo de Lyon perguntou do seu diretor espiritual se ele era apto à ordenação, porque tinha escutado dele que era um pobre burro. E, de fato, aquilo que o seu diretor espiritual pôde dar de referência para ele, para o João Maria Vianney, é que ele rezava, e rezava muito. Era um santo de grande oração. Questionado pelo bispo por sua vez, São João Maria Vianney teve que escutar de sua excelência: meu pobre homem, escuto dizer de ti que é um completo burro em teologia e filosofia. Como é que quer se aproximar da ordenação sacerdotal, do sacerdócio, um ministério tão exigente? E São João Maria Vianney, muito humilde, muito reverente, voltou-se para aquele reverendo arcebispo e disse para ele, lembrou para ele: Excelência, o senhor não se lembra de como a graça de Deus, através de Sansão, que armado apenas com a queixada de um burro, derrotou a 1000 filisteus? Imagine só o que ele pode fazer com um burro completo. E foi, de fato, ordenado sacerdote. E o que Deus fez com aquele burro completo foi converter a milhares de pessoas. Meus amados irmãos, a oração move os céus. Que nós deixemos os nossos corações serem movidos pela graça de Deus, serem infundidos pela graça de Deus, para que nós movamos também o seu coração em nosso favor. Derramo a minha alma na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.